E se tudo que você acredita saber sobre a arte de manifestar seus desejos mais profundos for, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça muito maior, um mapa que você só vê pela metade? Pense comigo, meu amigo. Quantas vezes você já se dedicou, com fervor e boa intenção, a visualizar, a afirmar, a clamar por aquilo que anseia, e ainda assim o resultado parece esquivo, distante, quase um eco inatingível? Há uma razão para essa aparente dissonância entre sua vontade e a realidade que se desenrola diante de seus olhos. A compreensão popular da manifestação, com sua ênfase frequente em técnicas superficiais ou em uma espécie de barganha com o cosmos, raramente toca a raiz da questão. Ela falha em reconhecer a verdadeira magnitude do poder que reside em seu ser, um poder não de súplica, mas de decreto. O que lhe foi ensinado talvez tenha sido apenas o alfabeto de uma linguagem divina, quando a verdade que lhe trago hoje é a própria poesia, a gramática completa, a essência do que movimenta a criação. Estamos prestes a ir além do simples pedir. Vamos desvelar a profunda ciência por trás do ter, do ser e do receber em abundância. Sua capacidade co-criadora, meu caro, não é um dom concedido apenas a alguns privilegiados. É uma característica intrínseca da sua alma, uma extensão da própria inteligência divina que o concebeu. Imagine um artista que anseia pintar uma obra-prima, mas que insiste em usar um pincel gasto e tintas sem brilho. Por mais que ele deseje a beleza, seus instrumentos limitados o impedem de expressar a plenitude de sua visão. Da mesma forma, muitos de nós carregamos um poder de criação ilimitado, mas operamos com ferramentas conceituais limitadas, acreditando que a manifestação é um ato de persuasão externa e não de alinhamento interno. A profundidade desse poder adormecido é tal que ele responde não ao seu clamor de escassez, mas à sua convicção inabalável de que aquilo que você busca já é, em essência, parte de você. É a voz do seu eu divino que orquestra a sinfonia da sua vida. E essa voz só pode ser ouvida e obedecida quando você cessa a balbúrdia da dúvida e da carência. A cocriação não é um esforço. É uma dança harmônica entre sua consciência e a consciência universal, onde cada passo é guiado pela fé e pela certeza. O ponto crucial, a virada de chave que muitos negligenciam, é que você não atrai o que quer, você atrai o que é. Permita que esta verdade ecoe em seu espírito. Torna-se imperativo, então, que sua vibração interna, a sua essência, esteja em perfeita sintonia com aquilo que você almeja. Como se dá isso? Pense em um rádio. Ele não capta todas as estações simultaneamente. Ele deve ser sintonizado, ajustado com precisão para captar a frequência específica da música que você deseja ouvir. Da mesma forma, o universo está constantemente transmitindo todas as possibilidades, todas as abundâncias, todas as curas. Mas a questão fundamental é: a sua estação interna está sintonizada para recebê-las? Tornar-se a frequência significa, portanto, elevar sua consciência, purificar seus pensamentos e palavras e cultivar um estado de espírito que já espelha a realização do seu desejo. Não é um simulacro, uma atuação. É uma transmutação interna, uma aceitação profunda da realidade de que o que você busca já existe no campo das possibilidades divinas, e sua única tarefa é vibrar na mesma altura, no mesmo tom. É o estado de ser que precede o ter. Quando sua frequência se alinha dessa maneira inquestionável, quando seu ser vibra na sintonia perfeita da sua aspiração, o universo, em sua infinita e infalível inteligência, não tem escolha senão responder. É uma lei, tão imutável quanto a lei da gravidade. Ele não pode e não irá ignorar o decreto que você se tornou. Não há capricho divino, não há sorte envolvida. Há apenas a matemática perfeita da energia e da ressonância. Os caminhos se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se materializam de formas que sua mente limitada jamais poderia conceber.
Tudo conspira para manifestar aquilo que você é. É a ordem divina em ação, respondendo ao seu próprio comando interior. Mas pergunto-lhe novamente, com toda a honestidade do seu coração: qual é a sua frequência atual? Suas palavras e pensamentos diários, suas emoções predominantes, suas crenças mais arraigadas, estão eles em harmonia com a riqueza, a saúde, o amor, a paz que você declara desejar? Ou há uma desafinação, um ruído que impede o universo de ouvir claramente a sua canção? Este é o momento para uma profunda reflexão, para um inventário sincero do seu mundo interior, pois é ali que reside o ponto de partida de toda a verdadeira criação divina. Essa profunda reflexão sobre sua frequência atual, sobre a desafinação que talvez impeça a melodia do seu desejo de ser plenamente ouvida pelo universo, nos conduz agora a uma pergunta ainda mais crucial. Você já pediu? Sim, você pediu com a fé mais genuína que pôde reunir. Você visualizou, com a clareza de um artista que vê sua obra antes de criá-la. Você afirmou, talvez até em voz alta, declarando ao éter seus mais ardentes anseios por prosperidade, saúde radiante, relacionamentos harmoniosos ou a realização de um propósito maior. E apesar de todo esse esforço, de toda essa dedicação, da convicção que você tentou incutir em cada fibra do seu ser, aquele sonho insiste em parecer distante? Ele permanece à margem da sua experiência, como um navio que você avista no horizonte, mas que nunca atraca em seu porto? Se a resposta a essa questão ressoa com uma pontada de familiaridade, com a leve desilusão que acompanha a expectativa não cumprida, então este momento é para você. Não estou aqui para lhe dizer que você fez algo errado, mas para revelar que talvez você estivesse operando com um conjunto de instruções incompletas, com apenas uma fração da verdade que governa a criação. Muitos ensinam sobre a lei da atração, sobre o poder do pensamento positivo e da visualização. São princípios válidos, sim, mas são apenas a superfície de um oceano de sabedoria muito mais vasto. A lei da atração, por si só, é como ter o mapa de um tesouro, mas não possuir a chave para a arca. Ela mostra o caminho, mas não revela o mecanismo intrínseco que desdobra o processo. A forma como a própria tecelagem da realidade obedece a um comando mais sutil, mais poderoso. O que venho lhe apresentar não é um novo truque ou uma fórmula mágica instantânea, mas um código universal esquecido. É um conjunto de princípios tão antigos quanto a própria criação, uma sabedoria que foi obscurecida pelas complexidades da vida moderna e pela superficialidade de interpretações apressadas. Estes são os fundamentos das 3 leis da afirmação divina. Entenda, estas leis não são meros conceitos a serem estudados, são forças vivas, atuantes, que operam incessantemente no grande teatro do cosmos. Quando compreendidas e aplicadas com precisão, elas lhe conferem o poder não apenas de atrair, mas de reescrever a sua realidade. Elas o capacitam a ir além da esperança passiva e a entrar em um estado de ativa cocriação, onde seus desejos mais profundos não são acasos felizes, mas resultados inevitáveis de um alinhamento perfeito com a inteligência que sustenta o universo. É fundamental que você absorva a distinção. A afirmação divina não é uma súplica aos céus na esperança de que um poder externo tenha compaixão. Não é um pedido que pode ser recusado. É um decreto. Um decreto vem de um lugar de autoridade e soberania. Essa autoridade e soberania, meu caro, já residem em você, pois você é uma extensão da fonte de toda a criação. Você é, em essência, divino. Portanto, suas afirmações, quando alinhadas com estas leis universais, tornam-se comandos para o seu próprio campo de experiência. Elas não buscam permissão. Elas manifestam a realidade. Se seus sonhos parecem distantes, não é por falta de mérito ou porque o universo é indiferente. É porque a linguagem do seu decreto ainda não está em sua forma mais potente, em sua expressão mais divina. O que faremos juntos é desvendar esse poder dormente que reside em você. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro,
onde antes você tropeçava na esperança de encontrar o que buscava. Você descobrirá que a força que move montanhas e abre caminhos onde antes havia apenas muros não está fora, mas em um lugar sagrado dentro do seu próprio ser. As 3 leis da afirmação divina são o mapa para essa redescoberta, o manual para operar com a mestria que lhe é de direito. Elas lhe mostrarão como harmonizar sua vontade humana com a vontade divina, transformando seus desejos em certezas. Prepare-se para uma jornada de profunda transformação, para transcender as limitações que você talvez tenha aceitado e para acessar um nível de manifestação que o deixará maravilhado com a própria magnificência da vida. A frustração que você sentiu até agora será substituída por uma clareza e um poder de agir que trarão seus sonhos para o plano da realidade. Essa redescoberta do seu poder inato, a promessa de transcender limitações e manifestar uma vida extraordinária, não é um conceito novo que surgiu com a modernidade. Ah, não! Longe disso. Antes mesmo de adentrarmos nas especificidades de cada uma das 3 leis da afirmação divina, é crucial que compreendamos a profunda linhagem de onde essa sabedoria emerge. Pense comigo. A verdade, a verdadeira sabedoria, ela não se inventa, ela se revela. E as verdades mais profundas, aquelas que tocam a essência da existência, elas ecoam através dos séculos, sussurradas por pensadores, mestres e civilizações que, em sua própria busca por significado e poder, intuíram os mesmos princípios que estamos prestes a desvendar. Muitas vezes, em nossa pressa por soluções rápidas e fórmulas prontas, esquecemos que os alicerces da prosperidade e da realização são tão antigos quanto a própria consciência humana. Esta não é, portanto, uma nova descoberta, é, com toda a certeza, um resgate. Um resgate de um conhecimento que, em algum ponto da jornada humana, foi obscurecido, talvez pela complexidade da vida, talvez pela distorção do ego, ou simplesmente pela perda da conexão com a fonte da qual todos viemos. Mas a verdade, meu caro, ela tem o poder de se reerguer, de se manifestar novamente quando a humanidade está pronta para recebê-la. E você, neste exato momento, está pronto. Considere as grandes mentes que moldaram a compreensão humana do universo. Filósofos que debruçaram sobre a natureza da realidade, místicos que exploraram as fronteiras da consciência, profetas que trouxeram mensagens de esperança e poder. Eles, cada um à sua maneira, em diferentes culturas e épocas, convergiram para uma mesma conclusão fundamental. Existe uma força, uma inteligência, um princípio universal que responde à palavra falada, à intenção pura, à convicção inabalável do espírito humano. Eles não tinham a terminologia moderna que usamos hoje para lei da atração ou manifestação, mas eles compreendiam a intrínseca conexão entre a palavra e a criação, entre o pensamento e a forma. Para eles, a afirmação não era um mero desejo, era um decreto, uma declaração de uma verdade que já existia no plano invisível e que estava pronta para ser puxada para a experiência visível. Pense nisso como um fio dourado, um fio invisível, mas inquebrável, que conecta todas as grandes verdades espirituais e filosóficas ao longo da história da humanidade. Esse fio atravessa os ensinamentos antigos do Egito, as escrituras védicas da Índia, os textos herméticos, a sabedoria dos cabalistas, os sermões dos grandes mestres cristãos e até mesmo as filosofias dos estoicos e dos transcendentalistas. Em cada uma dessas tradições, em cada um desses legados, você encontrará a mesma ênfase no poder inerente da palavra, da mente, da fé. Eles sabiam que a realidade não é algo que simplesmente acontece a você. Ela é algo que, em grande medida, acontece através de você, orquestrada por seus pensamentos, suas emoções e, acima de tudo, suas palavras convictas. Não seria uma pena, então, ignorar esse vasto tesouro de sabedoria que nos foi legado, buscando incessantemente por novidades, quando as verdades mais profundas já nos foram apresentadas, apenas esperando para serem redescobertas e aplicadas?
O que distingue essas leis da afirmação divina de muitas outras abordagens é precisamente essa ancoragem na atemporalidade, na compreensão de que não estamos inventando nada, mas sim alinhando-nos com a ordem divina que já governa o cosmos. Não se trata de convencer uma força externa, mas de reconhecer a força interna, a sua própria natureza divina, e usá-la em harmonia com as leis universais. Como um músico que aprende as leis da harmonia para criar uma melodia bela, nós aprendemos as leis da criação para orquestrar uma vida plena. A palavra falada, a afirmação, é o instrumento. A fé é a melodia. E a resposta do universo é a sinfonia. A profundidade dessa compreensão muda tudo. Ela transforma o ato de desejar de um anseio passivo para um ato de mestria consciente, onde você se torna o arquiteto da sua própria experiência, em completa sintonia com a inteligência que permeia tudo. É um conhecimento que libera, que empodera. Ele nos tira da posição de vítimas das circunstâncias e nos coloca no assento do Criador, com responsabilidade, sim, mas também com um poder ilimitado. Reflita sobre isso por um momento. Se os grandes sábios do passado já compreendiam que a palavra era um decreto, que a fé movia montanhas e que a mente era o ponto de partida para toda a manifestação, o que nos impede hoje de acessar essa mesma verdade, de aplicar esses mesmos princípios em nossas próprias vidas, para transformar nossos desafios em triunfos, nossas dúvidas em certezas? A resposta, meu caro, é geralmente a ignorância dessas leis ou a falta de convicção em sua aplicação. Mas isso está prestes a mudar. Este é o momento de honrar esse legado silencioso, de despertar a sabedoria que sempre esteve à sua disposição, esperando apenas sua atenção e sua fé para se manifestar. Chegamos agora ao cerne do poder divino em ação, a pedra fundamental onde toda a manifestação verdadeiramente começa. Esta é a primeira lei da afirmação divina, a lei do decreto da essência, ou, como gosto de chamá-la, a lei do ser. Muitos de vocês, com toda a sinceridade do coração, se aproximam do universo com a lista do que desejam, as palavras cuidadosamente escolhidas, as visualizações vívidas. Mas, pergunto-lhe, qual é a sua posição interior enquanto você faz tudo isso? Você está pedindo de um lugar de falta, de um ainda não tenho, ou de um reconhecimento profundo de que aquilo que você busca já existe como uma possibilidade perfeita dentro de você? Esta lei fundamental nos ensina que não se trata apenas do que você quer ter, mas fundamentalmente do que você já é e do que você está disposto a se tornar. Compreenda a distinção crucial. A afirmação divina não é uma súplica por algo externo a ser concedido. É um ato de reconhecer e declarar uma verdade que já reside em sua essência divina. A palavra sim é um poder tremendo. Ela dá forma ao pensamento. Ela materializa o invisível. Mas a palavra desprovida de essência, de ressonância interna, é como uma semente lançada em solo árido. Ela pode ser bela em sua forma, mas não encontrará o ambiente propício para germinar e florescer. É por isso que muitos se frustram. Eles recitam afirmações sem que seu ser vibre em uníssono com o que está sendo declarado. Para que a afirmação seja divina, ela precisa emergir de um alinhamento completo entre seu pensamento, sua emoção e sua convicção mais profunda. Você não deve apenas dizer a afirmação. Você deve sentir, vibrar e incorporar a realidade que deseja como se ela já fosse a sua verdade inegável. Imagine que seu corpo inteiro é um diapasão, um instrumento que ressoa em uma determinada frequência. Quando você afirma, você está tentando sintonizar esse diapasão com a frequência da realidade que você quer experimentar. Se há uma dissonância interna, se a sua essência ainda duvida, se as suas emoções contradizem as suas palavras, o diapasão não vibrará em harmonia. Ele emitirá um som fraco, confuso, e o universo, que é a orquestra divina, não conseguirá identificá-lo claramente. O que significa, então, alinhar sua essência com o que está sendo afirmado?
significa que você deve se tornar, em seu âmago, a pessoa que já possui, que já vive, que já experimenta aquilo que você busca. Se você busca a abundância financeira, sua essência deve vibrar na frequência da abundância, não da escassez. Isso não significa ignorar a realidade atual, mas sim ancorar-se em uma verdade espiritual superior, que declara que a abundância é seu direito divino e que ela já está presente no plano invisível. Suas ações, seus pensamentos e suas emoções devem espelhar a confiança e a gratidão de alguém que já é abundante, independentemente dos números em sua conta bancária hoje. A palavra é a semente, sim, mas o solo fértil onde ela crescerá é a sua própria frequência, a sua convicção de que você já é aquilo que deseja atrair. Pensemos em exemplos que transcendem os desejos materiais óbvios. Considere alguém que anseia por uma cura interna profunda, a superação de uma mágoa antiga, um padrão de ressentimento que o aprisiona. Não basta apenas dizer, eu sou curado, eu sou livre. A verdadeira cura começa quando essa pessoa sente a liberdade, incorpora o perdão em suas células, age como se o fardo já tivesse sido levantado. O decreto da essência aqui seria: eu sou a perfeição de Deus manifestada em meu corpo e mente. Mas essa afirmação precisa ser acompanhada pela vibração interna de integridade, de paz, de aceitação. A pessoa começa a escolher pensamentos de cura, a focar em atos de autocuidado que um ser curado faria, a sentir a leveza de um espírito livre. É essa consistência interna que atrai a cura para o plano físico. Ou consideremos a manifestação de um novo talento, uma habilidade latente que você deseja despertar. Você pode querer se tornar um músico virtuoso, um escritor inspirador, um orador cativante. O decreto da essência aqui não é eu quero ser um músico, mas sim eu sou o músico virtuoso e a divina harmonia flui através de mim. Isso implica que você comece a sentir essa musicalidade em sua alma, a dedicar-se aos estudos e à prática, não como um fardo para se tornar algo, mas como uma expressão natural do que você já é. A inspiração virá, as oportunidades surgirão e a habilidade se manifestará, porque você se alinhou com a essência desse dom. Você não está mais pedindo, você está declarando uma verdade existencial. Para auxiliar nesse alinhamento essencial, proponho-lhe um exercício simples, porém profundamente revelador, que chamo de o espelho vibracional. Diariamente, em momentos de tranquilidade, olhe para si mesmo, talvez literalmente no espelho ou em uma reflexão interna profunda. Pergunte-se com honestidade brutal: minhas ações e emoções hoje refletem a versão de mim que já vive este sonho? Se você deseja paz, suas interações são pacíficas? Se você deseja prosperidade, seus pensamentos sobre dinheiro são de gratidão ou de carência? Se você busca amor incondicional, você oferece amor incondicional a si mesmo e aos outros? Este espelho não julga, ele apenas reflete. Ele mostra onde você precisa recalibrar sua frequência, onde suas palavras podem estar dissonantes com sua essência. Lembre-se, meu caro, a realidade externa é, invariavelmente, um espelho da sua realidade interna. Ao se tornar a versão de si mesmo que já possui o que deseja, você não está iludindo o universo. Você está fornecendo-lhe o modelo, o blueprint, a frequência exata para que ele orquestre a manifestação. É uma lei divina inquebrável. O universo não pode ignorar sua própria imagem refletida em seu ser. A manifestação não é sobre atrair algo para você, mas sobre revelá-lo a partir de você. É a sua essência divina se expressando plenamente no plano físico. Agora que compreendemos o poder do decreto da essência, o ato de ser aquilo que se deseja, uma questão vital surge. O que acontece depois de você ter decretado essa verdade com todo o seu ser? Uma vez que a semente divina é plantada em solo fértil, qual é o próximo passo para garantir sua floração plena, sem que as ansiedades e o controle humano interfiram no processo da criação divina? A resposta reside em uma verdade que muitos acham difícil aceitar, um paradoxo que desvenda o fluxo da abundância.
Essa profunda reflexão sobre sua frequência atual, sobre a desafinação que talvez impeça a melodia do seu desejo de ser plenamente ouvida pelo universo, nos conduziu à compreensão do decreto da essência. Você decretou, com todo o seu ser, a verdade daquilo que já é em seu âmago, aquilo que você se tornou vibracionalmente. A semente divina foi plantada em solo fértil, irrigada pela sua convicção. Mas pergunto-lhe agora, com a sinceridade que esta jornada exige: o que você faz depois de ter plantado essa semente? Você a desenterra a cada manhã para verificar se já brotou? Você a rega com ansiedade ou confia na inteligência intrínseca da natureza para que ela faça o seu trabalho no tempo perfeito e da maneira perfeita? Aqui entramos na segunda lei da afirmação divina, a lei da rendição confiante. Não é uma rendição passiva, meu caro. Não é um ato de desistência ou de indiferença. Longe disso. É uma entrega ativa e confiante, um ato de fé profunda na inteligência que orquestra os cosmos. Após ter feito o seu trabalho de alinhamento e decreto através da primeira lei, seu próximo passo é soltar. Soltar as amarras do controle, do como e do quando. A mente humana, com sua necessidade de controle e de mapear cada passo, muitas vezes se torna o maior obstáculo para a própria manifestação que tanto almeja. Ela se apega aos detalhes, às expectativas de como o desejo deve se materializar, e ao fazê-lo, cria resistência. A resistência é o oposto do fluxo. O apego é a cola que impede o movimento. A verdadeira rendição é a confiança inabalável de que o universo, em sua sabedoria infinita e sua orquestração perfeita, já recebeu seu decreto e está, neste exato momento, trabalhando para trazê-lo à existência. Ele sabe os como e os quando, de uma forma que sua mente limitada jamais poderia conceber. Tentar microgerenciar o processo divino é como tentar ensinar ao sol como brilhar, ou à semente como crescer. É uma presunção que só serve para gerar ansiedade e, ironicamente, bloquear o fluxo da própria manifestação. A rendição confiante é o reconhecimento de que há uma inteligência superior operando em seu favor e que essa inteligência é infinitamente mais capaz de orquestrar os eventos, as pessoas e as circunstâncias necessárias do que você jamais poderia ser. Muitas pessoas falham neste ponto crucial. Elas decretam com paixão, visualizam com clareza, mas então passam a checar a manifestação a cada minuto. Elas duvidam se funcionou, buscam sinais obsessivamente ou se frustram quando o resultado não aparece na linha do tempo que sua mente humana impacientemente estabeleceu. Cada vez que você duvida, cada vez que você se apega a uma forma específica de chegada, cada vez que você questiona a sabedoria divina, você está essencialmente desenterrando a semente, interrompendo seu crescimento e enviando uma vibração de desconfiança e falta ao universo. Isso bloqueia a energia, cria uma barreira entre você e seu desejo. A confiança, por outro lado, é a umidade e o calor que permitem a semente brotar sem intervenção. Considere um exemplo que vai além da busca material. Imagine que você busca a solução para um dilema complexo, talvez um desafio profissional ou um impasse em um relacionamento. Você aplicou a primeira lei, decretando sua essência como: eu sou a sabedoria divina, a solução perfeita se manifesta em mim e através de mim. Agora, com a lei da rendição confiante, você não se agarra à ideia de que a solução virá de um e-mail específico, de uma reunião com uma pessoa em particular, ou de uma inspiração em um livro. Você solta. Você confia que a resposta, a inspiração, o mentor certo, a conversa que destrava o nó, virá a você de forma inesperada, no momento perfeito, através dos canais mais surpreendentes. É focar na entrega do plano ao divino, mantendo-se aberto e receptivo a qualquer que seja o mensageiro ou o meio, sem preconceitos ou expectativas rígidas. Talvez a inspiração venha de uma música, de um estranho que lhe diz uma frase aparentemente aleatória,
de um sonho vívido. O universo tem caminhos que desconhecemos. É uma dança delicada entre a sua intenção e a paciência divina. A rendição não significa inação ou passividade, mas sim uma ação que é livre de ansiedade, uma espera que é cheia de fé e não de desespero. Você entregou a intenção e agora confia que ela está sendo cuidada pela inteligência que sabe infinitamente mais sobre o fluxo perfeito da vida. É a certeza de que a ordem divina está atuando em seu favor, mesmo quando você não vê evidências no plano físico imediato. Seu papel é manter a fé e a leveza, permitindo que a vida se desdobre de forma orgânica. Para auxiliar nesse processo de soltura e confiança, proponho-lhe um exercício que chamo de o vazio sagrado. Após você ter feito sua afirmação e decreto da essência, visualize-se pegando essa intenção, essa imagem cristalina do seu desejo já realizado, e a colocando suavemente em uma esfera de luz. Então, imagine que você está entregando essa esfera de luz com toda a sua fé e confiança para a inteligência universal, para a fonte divina. Sinta o alívio que vem ao não ter que controlar os próximos passos. Sinta a leveza de soltar o como e o quando. Em vez de se apegar à forma, você agora se abre ao fluxo. E então, simplesmente, esteja aberto, esteja receptivo. Espere com uma expectativa alegre, mas sem a urgência que gera ansiedade. Permita-se sentir o espaço sagrado que se forma quando você libera o controle, pois é nesse vazio de controle humano que o universo pode preencher com suas respostas divinas. É ali que a mágica acontece. A verdadeira mestria nesta lei reside em cultivar a paciência divina, não a paciência que espera em resignação, mas a paciência que espera com a certeza de que o que foi decretado já está a caminho, já é seu, e se manifestará no momento perfeito. Com o decreto da essência feito e a rendição confiante praticada, a sua vibração é agora um farol claro. O universo está em movimento para atender ao seu comando. Mas há um passo final, uma ponte entre o invisível e o visível, entre a intenção e a experiência física, que exige sua participação. O seu decreto da essência ressoou, e sua rendição confiante abriu o fluxo para que o universo orquestrasse os como e os quando. A semente foi plantada, regada pela confiança, e agora o campo divino está em pleno trabalho. Mas a jornada da manifestação não se completa apenas com a intenção e a espera. Há um elemento dinâmico, uma parceria entre o seu eu divino e a inteligência universal que impulsiona a realização do seu desejo para o plano tangível. Este é o domínio da terceira lei da afirmação divina, a lei da ação inspirada, ou, como gosto de chamá-la, a lei do impulso divino. Muitos confundem ação inspirada com ação forçada. Pensam que, uma vez que se deseja algo, é preciso lutar, empurrar, se esforçar incessantemente para que o resultado apareça. Essa mentalidade de corrida para o sucesso, impulsionada pela ansiedade e pela carência, é, ironicamente, o que mais bloqueia o fluxo da manifestação. A ação forçada é pesada, cheia de resistência e emana uma vibração de ainda não tenho ou preciso fazer acontecer. A lei do impulso divino, no entanto, opera de um lugar completamente diferente. Ela é a ação que surge de um lugar de intuição clara, como um impulso suave, porém irresistível, que o guia para o próximo passo perfeito. Não é um esforço, é uma fluidez. É a dança entre o divino e o humano, onde o universo sussurra o que e o quando, e você, em sua sabedoria interior, honra esse sussurro com o como. Após o decreto e a rendição, você se torna um canal aberto. O universo, que já está trabalhando nos bastidores, começará a enviar-lhe sinais, ideias, encontros e oportunidades. Esses não são eventos aleatórios, são os seus próximos passos divinamente guiados. A ação inspirada é reconhecer esses impulsos e agir sobre eles com fé,
sem questionar a lógica aparente. É quando aquela ideia louca surge na sua mente, aquela ligação inesperada acontece. Aquele livro aleatório cai nas suas mãos. Ou aquela pessoa casual aparece no seu caminho e diz exatamente o que você precisava ouvir. Esses são os mensageiros do universo, os veículos através dos quais a sua manifestação está tomando forma. Sua tarefa é simplesmente seguir esses impulsos, sem tentar racionalizá-los ou controlá-los excessivamente. A armadilha comum aqui é confundir a ação inspirada com a ação desesperada. A ação inspirada é leve, fluida e traz uma sensação de alegria e propósito. Você sente um sim em seu coração, uma certeza silenciosa que o impulsiona para a frente. Não há medo de falhar, pois você sabe que cada passo é parte de um plano maior. A ação desesperada, por outro lado, é pesada, cheia de ansiedade e muitas vezes vem de um lugar de medo de que a manifestação não aconteça. Você se força a fazer coisas que não ressoam, acreditando que tem que fazer algo para forçar o universo. Mas o universo não é forçado. Ele é respondido. Ele responde à sua vibração, à sua fé e à sua ação alinhada. Permita-me ilustrar com um exemplo concreto. Imagine que seu decreto da essência foi para manifestar um novo caminho de carreira que lhe traga profunda satisfação e propósito. Você visualizou, sentiu a alegria de viver essa nova vida profissional e depois se rendeu ao processo divino. Então, um dia, enquanto você está lendo um artigo ou conversando com um amigo, uma ideia peculiar surge, um insight sobre uma área que você nunca considerou antes, ou talvez sobre uma pessoa específica que você poderia contatar, mesmo que não haja uma razão lógica imediata para isso. Essa é a ação inspirada. Não é uma lista de tarefas forçadas, mas um convite suave para explorar uma nova direção. Você sente um puxão, uma curiosidade genuína. Você age nesse impulso, pesquisa sobre a área, envia um e-mail para a pessoa ou se inscreve em um workshop que de repente parece fascinante. O universo ama a velocidade. Quando um impulso divino surge, a ação imediata é crucial. Não adie, não hesite, não permita que a dúvida racionalize o impulso para fora da existência. Confie no seu sistema de orientação interna, na sua intuição, que é a voz do seu eu superior guiando-o. Cada pequena ação inspirada é um tijolo que você coloca no caminho da sua manifestação. E cada tijolo é colocado com alegria, não com esforço. É como se o universo lhe entregasse a próxima peça do quebra-cabeça. E sua tarefa é simplesmente encaixá-la, sabendo que ela se encaixará perfeitamente. Para cultivar essa habilidade de reconhecer e agir sobre o impulso divino, sugiro-lhe o Diário da Intuição. Mantenha um caderno por perto e registre nele todos os impulsos, ideias aleatórias, coincidências significativas, encontros inesperados ou até mesmo sonhos que parecem ter uma mensagem. No início, pode parecer apenas uma coleção de observações desconexas. Mas, ao revisitar seu diário ao longo do tempo, você começará a perceber padrões. Você verá como esses pequenos impulsos, quando seguidos, levaram a resultados surpreendentes. Você começará a reconhecer a voz da sua intuição, distinguindo-a do ruído da mente racional ou do medo. Esse diário se tornará um testemunho vivo da parceria entre você e o universo, e um guia prático para a sua ação inspirada. A ação inspirada é a ponte entre o reino do invisível e o reino do visível. É a sua participação consciente no milagre da criação. Sem ela, o decreto pode permanecer uma intenção no éter e a rendição, uma espera sem direção. Mas com ela, você se torna o dançarino que responde à música do universo, cocriando a realidade com graça e poder. É a sua parte na orquestra divina, tocando a sua melodia única em harmonia com a sinfonia cósmica. E quando você age dessa forma, os resultados não são apenas satisfatórios. Eles são milagrosos, surgindo de maneiras que você nunca poderia ter planejado. Com o decreto da essência, a rendição confiante
e a ação inspirada em pleno fluxo, você está ativando um poder de manifestação que transcende o entendimento comum. No entanto, mesmo com essas leis ativadas, há forças sutis que podem tentar desviar seu caminho, sussurros de dúvida e crenças antigas que buscam manter o velho em seu lugar. É crucial, portanto, entender como navegar por essas águas e sustentar o fluxo da sua criação. Você, meu caro co-criador, já desvendou o poder do decreto da essência, a arte da rendição confiante e a sabedoria da ação inspirada. Com essas 3 leis ativadas, você está manejando ferramentas divinas de manifestação. No entanto, mesmo com todo esse conhecimento e essa poderosa aliança com o universo, você pode, em algum momento, perceber uma resistência sutil, uma sombra que tenta se projetar sobre a luz da sua intenção. Pergunto-lhe: você já sentiu aquele puxão para trás? Aquela voz interior que sussurra? E se não der certo? Ou o desconforto que surge quando o caminho não se desdobra exatamente como você imaginou? É fundamental que agora, indo além das leis, compreendamos as armadilhas invisíveis que podem desviar o fluxo da sua criação. A maior barreira, meu amigo, não reside nas circunstâncias externas, nos desafios do mundo ou na complexidade da sua aspiração. A maior barreira, invariavelmente, reside dentro de você. Sim, é a sua própria mente emaranhada em padrões antigos de pensamento e crenças limitantes, que pode se tornar o principal sabotador do seu processo de manifestação. O medo, essa energia densa e paralisante, é um dos mais potentes. Ele corrói a convicção do seu decreto da essência, fazendo-o questionar se você é realmente digno, se você realmente é a abundância, a saúde ou o amor que declarou. O medo distorce sua frequência, transformando a melodia clara em um ruído dissonante. E o que dizer da dúvida? Ela é a inimiga da rendição confiante. Você solta seu desejo no universo, mas então a dúvida se insinua. Será que fiz certo? Onde está? Por que ainda não chegou? Cada gota de dúvida é como uma pedra no fluxo, interrompendo a correnteza da manifestação. A dúvida implica uma falta de confiança na inteligência universal, uma crença implícita de que você precisa controlar cada detalhe, desafiando a própria lei da entrega. Como pode o universo orquestrar o seu bem maior se você está constantemente enviando sinais de desconfiança e impaciência? A fé não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de agir apesar dela, de reafirmar a confiança, mesmo quando a mente tenta pregar peças. Além do medo e da dúvida, existem as crenças limitantes, verdadeiros grilhões invisíveis que o aprisionam em um passado que já não serve. Aquela velha narrativa de "eu não sou merecedor", "isso é bom demais para ser verdade" ou "nunca consigo o que quero". Essas crenças são como algoritmos em sua mente subconsciente, programados para anular seus decretos mais poderosos. Elas são as raízes profundas que resistem à nova semente, puxando-a para baixo. Mesmo que sua boca proclame uma nova verdade, se seu subconsciente estiver saturado de padrões antigos, haverá uma batalha interna, e a força mais persistente, geralmente a crença arraigada, tenderá a prevalecer. Para desbloquear o fluxo, é preciso identificar e transmutar essas crenças. E isso é um trabalho contínuo de autoobservação e reeducação da mente. A jornada da manifestação divina não é um evento único, uma fórmula de faça uma vez e pronto. Ela é um processo contínuo, uma dança de autoaperfeiçoamento e alinhamento constante. Cada obstáculo, cada momento de dúvida, não é um sinal de falha, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para aprofundar sua compreensão das leis, para fortalecer sua fé, para limpar e recalibrar sua frequência. A verdadeira maestria reside na gentileza com o processo e na persistência em recalibrar sua frequência. Quando o medo surgir, reconheça-o, mas não o alimente. Volte ao seu decreto da essência. Quando a dúvida tentar se instalar, reforce sua rendição confiante, entregando novamente o como e o quando à sabedoria divina. Quando uma crença limitante se manifestar, desafia com a verdade de sua natureza divina,
com o conhecimento de que você é um ser ilimitado, capaz de toda e qualquer criação. Isso exige uma vigilância amorosa sobre seus pensamentos e emoções. Significa escolher conscientemente a fé em vez do medo, a confiança em vez da dúvida, o empoderamento em vez da vitimização. É um compromisso diário com a sua própria evolução, um reconhecimento de que você está co-criando não apenas seus desejos externos, mas também a sua própria consciência. E ao fazer isso, você está não apenas manifestando, mas se tornando um ser humano mais pleno, mais consciente e mais alinhado com a sua verdadeira natureza divina. O fluxo da abundância, da alegria e da paz não é algo que se conquista uma vez, mas algo que se sustenta através dessa prática constante de alinhamento e autocompaixão. Agora que você compreende não apenas as leis, mas também os sutis mecanismos que podem obstruir o fluxo e como superá-los com persistência e gentileza, é hora de passar da compreensão para a ação. É tempo de selar seu compromisso com a sua própria magnificência e ativar essas leis de forma tangível em sua vida. Você trilhou um caminho de profunda introspecção, desvelando as 3 leis da afirmação divina: o decreto da essência, a rendição confiante e a ação inspirada. Mais ainda, você reconheceu as sutis armadilhas da mente, o medo, a dúvida e as crenças limitantes, que podem obscurecer o fluxo da sua manifestação. Agora, chegamos ao ponto culminante desta jornada. O momento em que a teoria se funde com a prática, onde o conhecimento se transforma em poder manifesto. Este não é um momento para hesitação, meu caro, mas para uma chamada para a ação divina. Não se trata apenas de ouvir ou compreender estas verdades, trata-se de aplicá-las. Pense na vida como um vasto jardim. Você aprendeu sobre as sementes, seus decretos, sobre a importância do solo fértil, sua frequência e essência, sobre a necessidade de soltar o controle para que a natureza faça seu trabalho, a rendição, e sobre os cuidados inspirados que o jardineiro deve ter, a ação inspirada. Você também aprendeu sobre as ervas daninhas, medo, dúvida, crenças limitantes, que podem sufocar suas plantas. Agora, com essas ferramentas em mãos, qual será o seu próximo passo? Será que você deixará o conhecimento repousar inerte ou o transformará em ação viva, em manifestação palpável? Lembre-se sempre, o universo não responde à sua necessidade, mas à sua afirmação clara e à sua ação alinhada. O poder transformador que você buscou reside na aplicação consciente e consistente destas leis. Elas são a sua chave para uma vida de abundância e propósito, uma vida onde seus sonhos não são meros desejos, mas realidades aguardando sua permissão para se desdobrar. Diante desta verdade irrefutável, quero lhe fazer um convite. Não é um convite para uma ação qualquer, mas para uma ação consciente, deliberada, que honra o poder que você agora compreende. Proponho-lhe um desafio de 7 dias. Escolha uma das 3 leis da afirmação divina que mais ressoou com você hoje, aquela que tocou mais profundamente sua alma ou que parece mais desafiadora para sua mente. Durante os próximos 7 dias, comprometa-se a aplicar essa lei com toda a sua intencionalidade. Se for o decreto da essência, passe alguns minutos a cada manhã e noite sentindo, vibrando e incorporando a realidade do seu desejo como se já fosse sua, monitorando seus pensamentos e emoções para garantir que estejam alinhados. Se for a rendição confiante, pratique conscientemente o ato de soltar o como e o quando, entregando seus desejos à inteligência universal sempre que a ansiedade tentar se instalar. Se for a ação inspirada, esteja vigilante para os impulsos sutis e as ideias que surgem, e haja sobre elas com fé e sem hesitação, registrando suas coincidências em um diário. Observe as mudanças, as sutilezas, os sinais. Perceba como a realidade começa a se moldar em resposta à sua nova postura. Este não é um teste do universo, mas um teste da sua própria fé e consistência. Após esses 7 dias, ou até mesmo durante, quero que você compartilhe sua experiência. Em nossa jornada de cocriação,
Não estamos sozinhos. Nossas histórias inspiram, nossas descobertas iluminam o caminho para outros. Se este conteúdo acendeu uma chama de reconhecimento ou esperança em você, se ele trouxe clareza onde antes havia confusão, peço-lhe que manifeste sua gratidão de uma forma prática. Deixe o seu gosto neste vídeo. É um pequeno gesto que amplifica a energia, permitindo que esta mensagem alcance mais corações e mentes que anseiam por essa mesma verdade. E se você conhece alguém que está buscando respostas, que está lutando para manifestar seus sonhos, alguém que precisa desesperadamente ouvir sobre o poder inato que reside dentro dela, então compartilhe este conhecimento. Sua ação de compartilhar pode ser o impulso divino que essa pessoa precisa para transformar sua própria vida. Além disso, se você sente o chamado para continuar aprofundando sua jornada de cocriação divina, para explorar mais as nuances destas leis e desvendar outros segredos da manifestação consciente, então inscreva-se em nosso canal. Juntos, continuaremos a desbravar os caminhos da sabedoria, fornecendo-lhe as ferramentas e o entendimento para que você viva uma vida sem limites. E, acima de tudo, eu o convido a participar ativamente de nossa comunidade. Nos comentários abaixo, qual das 3 leis da afirmação divina ressoou mais forte com você hoje? Qual delas você se comprometerá a aplicar primeiro? Sua perspectiva, sua experiência, seu testemunho são valiosos e enriquecem a jornada de todos nós. Não hesite em expressar sua verdade, pois ao fazê-lo, você reforça seu próprio decreto. Lembre-se, você não é um mero observador da vida, um espectador passivo dos eventos. Você é um co-criador divino, dotado de um poder ilimitado para moldar sua realidade. As ferramentas foram apresentadas, o caminho foi iluminado. Agora, vá e manifeste sua obra-prima. Permita que sua vida seja a prova viva da magnificência destas leis. A luz em mim honra a luz em você. Até a próxima vez, que sua jornada seja de plena e gloriosa manifestação.